E aí, pessoal, a gente vai ter uma reunião de onboarding agora com um dos nossos clientes do IFChat, tá? Ele é um publisher e a gente vai mostrar para ele como é que funciona a nossa estrutura do IFChat. O IFChat é uma empresa que a gente tem de tecnologia, a gente cria diversos tipos de ferramentas úteis para quem trabalha no mercado digital, quem trabalha com tráfego pago, quem trabalha com retenção de usuários, quem é publisher e também quem não é. Então a gente tem essa estrutura, essa operação tecnológica e o nosso sistema hoje ele é um dos melhores sistemas do mercado, não está aberto para todo mundo, né? Ainda, a gente está começando um processo de lançamento da nossa ferramenta, mas a gente abre para alguns parceiros específicos que querem começar a melhorar o trabalho deles, deixar mais automatizado e assim por diante. Nosso objetivo nesse sistema é simples, é deixar cada vez mais a ferramenta automatizada e os processos cada vez mais automatizados. Então, a gente geralmente recebe pessoas que têm algumas dores, como por exemplo, tem muito funcionário, eu precisava diminuir minha quantidade de funcionários, ou eu tenho uma ferramenta que não me entrega a necessidade que eu preciso, enfim. Então, a gente vai bater um papo com esse nosso novo cliente, né, o André, explicar para eles como funciona o IFChat. Eu vou gravar a tela, vocês vão acompanhando aí em conjunto. Bom, primeiro, que bom que você tomou a decisão aí de utilizar a nossa estrutura, né? Vou te apresentar e te mostrar um pouco mais como é que é a questão do nosso onboarding. É importante você ter algumas informações, como por exemplo, como a gente trabalha com uma API vinculada do Meta, a gente precisa necessariamente que você tenha um perfil com o desenvolvedor liberado, ou seja, você precisa ter uma conta do Developers do Meta para essa conta do Developers ter acesso ao aplicativo, tá? E aí vou te liberar um acesso de tester. Por quê? Certo. Porque somente através desse tipo de permissão que você vai conseguir usar o chatbot da nossa estrutura, né? Uma pergunta, qual que é o teu objetivo? Você quer usar só o chatbot? Você vai usar o criativo? Você vai usar as telas ali de webchat com anúncio? Qual que é a tua perspectiva? Inicialmente, somente chatbot. Somente chatbot, isso. Mas posteriormente eu achei interessante aquele... É o IgoChat? IgoChat não, é... A conversa de WhatsApp com os anúncios, esqueci o nome. Você acabou de falar. Webchat com anúncio, tem isso, o... webchat com anúncio. Isso. Aí tem também o criador de criativo. Você tá vendo minha tela? Sim, agora sim. Cara, eu vou te falar sobre tudo, tá? E depois eu vou te falando pontualmente cada uma, beleza? Pode ser? Eu vou iniciar uma gravação aqui para que a gente deixe isso gravado e uma transcrição. Caso você precise depois acessar, até te peço a liberdade de poder utilizar isso também como conteúdo educativo posteriormente, pode ser? Perfeito, fechou. Tá vendo a tela do IFChat aí aberta? Sim. Então tá. Você vai ter um acesso, você vai ter um campo, uma tela para você fazer o cadastro, tá? Depois de fazer o cadastro, você entra com e-mail e senha, isso sem nenhum tipo de dificuldade, né? É simples. Bom, todos os meses você vai receber a sua conta 8 milhões de tokens para você utilizar, certo? Esses 8 milhões ele vai ser de crédito com base na assinatura que você fez. Você vai ter acesso a todas as funcionalidades disponíveis, tá? Algumas não estão funcionando como eu havia dito e outras estão funcionando normalmente. Vou começar aqui te explicando sobre o webchat até que a gente chega ali no Facebook, tá? Bom, a gente colocou para funcionar aqui o chat que não estava funcionando da outra vez para você dar uma olhada. Basicamente aqui você vai ter uma tela onde você vai criar o seu webchat, inserindo o nome dele, o domínio, escolhendo um agente de inteligência artificial que você vai criar também aqui dentro da plataforma. E aqui tem algumas informações, por exemplo, você pode pedir para a ferramenta analisar o conteúdo por IA para anúncios contextuais,
ou criar uma categoria padrão que seria, digamos, para você informar o Google sobre o que você está falando no teu web chat. Para que isso é importante? Para que você consiga exibir dentro do teu web chat anúncios que sejam relacionados ao tema que você está tratando. Então, se você fala sobre esporte, sobre finanças, você fica dentro do mesmo tema e isso faz com que você tenha um maior aumento no CPM, tá? E uma maior... Você aumenta o CPM porque você vai ter mais interação e assim por diante. O código do header, esse código header ele é basicamente para você fazer o traqueamento. Você quer colocar um Clarity, um Analytics, você consegue a partir desse código, tá? Ok. Então, quando você criar, você vai ter basicamente um web chat puro, que seria mais ou menos esse web chat que você está vendo aqui, ó. Tá? Você vai ver que aqui já abriu espaço para um anúncio, né? Aqui é um nome, você pode colocar uma foto, você pode também colocar algum tipo de gatilho inicial para startar uma conversa. Quando o usuário clicar, ele provavelmente já vai exibir um anúncio, que ele vai disparar o interstitial bem no botão, né? E aí ele vai iniciar a troca de mensagens ali, a conversa. Ele pediu para eu escolher uma língua, como eu me chamo, né? Ele está dando um certo erro por conta do CDN que eu estou utilizando, entendeu? Sabe o que é o CDN, né? Sim. Tá, mas aqui sem nenhum tipo de problema, ele está funcionando tranquilamente. Se você quiser eu te passo depois, deixa eu abrir aqui. Vou te mostrar em uma tela diferente. Tá, pronto, você viu aí, né? Sim. Ele exibe, aí ele começa a trocação de mensagens, como eu posso chamar, falar em português, me chamo Matheus. Ixi, escrevi meu nome errado. Mas enfim, pronto, tá vendo? Isso aqui é o que faz a gente render bastante com o webchat com anúncios. Esse é o nosso diferencial, foi por isso que o WeChat foi criado e foi por isso que a gente se destacou tanto. Aparentemente você pode não dar muita credibilidade, porque não é talvez algo conhecido, mas se você utilizar isso dentro de uma estratégia bem interessante, a gente tem telas como essa, chats como esse que rendem 400, 500 dólares de CPM e imprimem anúncios durante horas e horas e horas, sabe? Então a gente tem um bom resultado mesmo. Provavelmente você vai encontrar muita gente que não tem muitos bons resultados, mas é porque a usabilidade não é tão adequada quanto a sofisticação que essa ferramenta entrega, né? Tá, então esse aqui é a ferramenta que eu acredito que é o grande diferencial nosso. E por que é tão bom? Porque a gente não é atrelado a nenhuma MCM, ou seja, você não precisa ter vínculo com nenhuma empresa que vai te liberar o acesso ao Google Ad Exchange, porque você pode, nesse campo aqui, em anúncios, você pode selecionar qualquer tipo de tag que você quiser. Então, se você tiver, por exemplo, com esse domínio aprovado em várias contas diferentes, você pode colocar vários anúncios nele, digamos assim, sabe? Você tem essa facilidade, você pode usar o AdSense, você pode usar um Taboola, você pode fazer o que você quiser, sem ter nenhum tipo de problema. Então aqui você configura os anúncios do jeito que você quiser, né? Interstitial, você seleciona aqui o WebChat, você seleciona um novo anúncio e aqui você coloca o tipo de posicionamento que você quer, a div, né? O GPT div, o slot, o tamanho e aqui o HTML do anúncio fixo, se você quiser colocar um HTML. Aqui a tag do anúncio também é importante. Quando você for fazer a primeira implantação de WebChat, você me avisa que eu peço para o meu time entrar para fazer essa implementação junto com você, tá? Boa. Fechando aqui a aba dos WebChats, né? Você tem como configurar... Calma aí, não é essa tela não. Você tem como configurar o teu WebChat e personalizar como você gostaria que ele ficasse, né? Colocando logos,
trocando as cores, sabe? Você consegue fazer toda essa configuração aqui dentro, colocando uma tela de boas-vindas, que seria uma pré-tela, que antes de iniciar o chat ele abre uma tela de boas-vindas e aí ele inicia o chat depois dessa tela de boas-vindas. Como se fosse um pop-up, sabe? Sim. Aqui você consegue configurar as respostas rápidas, que seriam as respostas que aparecem bem embaixo, né? Consegue colocar uma animação, colocar um cabeçalho, enfim. Isso aqui também a gente vai lançar uma atualização que vai melhorar bastante esse tipo de configuração, que ainda é bem superficial. Aqui você tem uma visão de consumo do que você está ali consumindo de tokens, quanto você está gastando, tá? Os valores eles não são, esses valores eles estão ainda atualizando, né? Mas você tem os valores de tokens em números, que é o principal. Esses dois campos aqui, ó, leads, tá vendo? É onde você capta os leads do WebChat, e leads meta, esse não está funcionando, tá? Essa tela ela vai sair. Você faz parte de um grupo pequeno e fechado de pessoas que estão começando, sabe? Essa ferramenta não é uma ferramenta que vai para o mercado, é uma ferramenta exclusiva ainda, ninguém tem acesso. Então, não é algo aberto para todo mundo utilizar. Então, tem algumas coisas aqui que não são liberadas propositalmente, né? Que a gente criou um ambiente de teste, um ambiente onde a gente consegue fazer algumas modificações, só que esse ambiente ele não é um ambiente para produção final, para a gente trazer todos os nossos usuários e tudo mais. Geração de imagens. Cara, geração de imagens é uma ferramenta potente para quem tem interesse em desenvolver criativos em massa. Crie homens em um armazém felizes, trabalhando dentro. Crie homens em um armazém da Amazon nos Estados Unidos. Felizes trabalhando. Um exemplo. Objetivo: clique, público. Você fala 20, a localização. 40 US. Caraca, tem pouco foco. Produto e serviço. Vagas de empregos. Paleta. Preto e amarelo. Estética. Clean. Minimalista e realista. Cenário. Zen da Amazon. Ideia de headline. Vagas disponíveis. Ideia de CTA. Enviar currículo. PT BR. Quadrado, realista. Eu vou colocar aqui no low, que é o barato e mais rápido, tá? Vou fazer aqui 20 imagens. Aí eu vou ter um prompt aqui, tá vendo? E vou gerar. Opa. 10. Então, vamos deixar ele gerando aqui, enquanto a gente vai falar de outras frentes. Sites WordPress. Daqui a pouco a gente volta. Aqui é o seguinte, você vai... Aqui essa ferramenta é uma ferramenta de criação de conteúdo, tá? Você vai criar o teu site, teu portal. Aqui você vai colocar as informações dele. E aí você vai ter um plugin que você vai usar dentro do teu WordPress. Esse plugin ele vai fazer a comunicação com o nosso sistema para gerar conteúdo. Tá vendo aqui? Você vai escolher qual é o tipo o site de destino que você vai criar e aqui você vai ter um arquivo que você vai subir aqui para poder gerar os conteúdos. E aqui ele gera o conteúdo com base na planilha que você fez. Que planilha? A planilha basicamente é assim, com essa configuração. Ou que é uma imagem única, né? Eu não estou copiando e pegando de um banco de dados que talvez tenha 10 publishers, né? Exatamente. Aí, tá vendo?
Aí você tem como colocar escrito, tem como tirar o escrito. Cara, tem como você fazer uma infinidade de coisas aqui. É só você saber trabalhar bem um prompt, entendeu? A gente cria a imagem num padrão, cara, fantástico com a nossa inteligência artificial. Você consegue me passar só uma visão lá do fluxo inicial? Tá, vou te passar sim. O Ó, chatbot. o fluxo inicial ele é bem simples, cara. Você vai ter aqui essa tela, você vai selecionar o título e a palavra-chave que você quer que gatilhe esse fluxo inicial. Então, se você vai lá, coloca a palavra yes. E aí o cara, quando ele escrever yes na mensagem ou você disparar uma pergunta para ele que ele vai responder com um yes, aí ele vai ativar o fluxo. Aí você inicia o fluxo, você seleciona as páginas e aí a partir daqui você começa, adiciona uma mensagem, aqui, adiciona uma mensagem, adiciona uma espera e aí eu começo a montar meu fluxo. Como que eu monto a mensagem de IA, né? Aí você tem a opção gerar por IA, que aí você vai criar a mensagem com uma resposta de inteligência artificial. Funciona, é interessante. Depende da estratégia que você está adotando, né? Do tipo de nicho que você vai trabalhar, ou você pode trabalhar sem. Esse seria o conteúdo da mensagem, você seleciona uma imagem, se você for trabalhar com um card clicável, coloca o título e o CTA, que seria o URL do card, né? Depois você adiciona um botão e aí você começa a construir seu fluxo inicial a partir dessa composição, né? Mensagem 1, coloca um tempo de espera aqui, sei lá, 1 hora, 10 minutos, no caso aqui está 10 minutos, né? Vou colocar aqui 60 minutos e aí depois você vai para o segundo. Deseja rastrear o clique? Aqui seria para você usar o pixel, tá vendo aqui? Só para você saber se está tendo clique ou se não está tendo clique. Eu não te sugiro ainda usar isso, porque como eu te disse, essa ferramenta ela não está 100% pronta, o pixel, tá? Você pode usar, tá? Mas ela não está 100% pronta usual. A gente tem ela pronta para teste, mas não está disponibilizado aqui, está numa outra instância. Por quê? Porque a gente precisa validar antes de poder liberar para uso, entendeu? Em massa. Ok. Mas a gente pode deixar um pixel, por exemplo, configurado dentro do teu site, se for fazer isso. A gente te ajuda de todas as frentes, sabe? Na hora que você for fazer um funil, um fluxo, eu venho, sento junto com você, a gente constrói isso junto, entendeu? Cara, basicamente é isso, cara. Alguma dúvida, quer trazer? Acho que não, tá. A mente aqui tá explodindo porque é muita informação, tem muita ferramenta que eu vou usar. Não só eu, na verdade, pra ser sincero, eu comprei visando o chatbot, que é o que eu te falei no início. Mas agora, com sua explicação, eu vi que essa ferramenta, ela, para minhas estratégias, para os sites que eu tenho, vai ser genial. Porque eu tenho a opção de criativo, tenho a opção de conteúdo, tem as novidades que depois você vai estar colocando, criação de anúncios, pixel. Então, para mim, vai ser bastante interessante. Mas, inicialmente, eu vou focar em começar com o chatbot. Eu já vou pegar o perfil aqui, fazer a parada lá do Develop. E qualquer coisa eu te chamo, se ele dá só um suporte nessa questão de conectar e do fluxo aí, se caso precisar. Mas como for bastante ativo, eu acho que eu consigo desenrolar aqui. O que eu vou fazer, cara? Eu vou criar um grupo, eu, você e meu time, para que, se necessário for, você mandar uma mensagem para lá nesse grupo e a gente poder te ajudar com mais velocidade, tá? Perfeito. Bom, pessoal, a gente teve um bate-papo muito legal com o André. O André é um publisher, assim, de sucesso, está começando na carreira dele. Não começou na carreira dele, ele está já há um bom tempo como publisher, mas ele está começando essa parte de escala mais pesada, de evoluir em algumas estratégias, que é um game completamente diferente de quem está iniciando a jornada de publisher, né? E ele me procurou justamente com a necessidade que ele tinha de ter um chatbot. E eu ofertei para ele a utilização da nossa ferramenta, né?
ele se tornou um assinante da nossa ferramenta e a gente fez um onboard com ele, explicando mais ou menos as nossas funcionalidades, do que a gente tem, das nossas possibilidades, né? E ele gostou muito, tá cheio de ideia, e o que a gente mais quer é ajudar o publisher a ter resultado mesmo, né? No nosso mercado, que vim do publisher, eu tenho uma visão de que quanto mais o publisher tiver resultado, quanto mais as pessoas tiverem resultado, a gente consegue cada vez mais crescer o mercado, e ele tem espaço, cada dia que passa tem mais espaço, e cada dia que passa tem mais gente ruim conseguindo ter resultado. Então, se você quer e precisa de uma ajuda e precisa de uma ferramenta boa, o WithChat é a solução ideal para você, para que você consiga entregar resultado para dentro da sua operação. Se você quer ter ROI, quer ter escala, quer ter segurança, quer ter uma visão diferente da sua operação, quer diminuir custo, o WithChat é a ferramenta ideal.